Bom, Marcelo, a respeito das organizações que aprendem, eu queria saber como se dá esse processo de aprendizagem interno aqui no Departamento de Comunicação da USC. Se vocês têm um canal de abertura facilitado, como que é desenvolvido o trabalho em equipe, como que se dá o processo de estruturação dos eventos. Bom, na verdade você falou uma palavra-chave: equipe. Sobretudo esse é o espírito que desde quando foi criado o nosso departamento e as funções. Agora ele passa por um período de reestruturação, mas sempre a primeira palavra que vem é equipe. E quando a gente fala em equipe, a gente fala de potencialização de resultados, a gente fala de potencializar todo aquilo que a gente faz relacionado à comunicação, relacionado a eventos. E quando você trabalha eventos, você acaba comunicando. O que está por trás de um evento, de um acontecimento, é muito mais daquilo que de fato seria um convívio social, outra coisa, né? Então, assim, essa potencialização de equipe é o que faz o nosso setor caminhar unido. Então, a gente caminhando dentro da sua diversidade, trabalhando com jornalismo, trabalhando com publicidade e propaganda, com relações públicas. Então a gente acaba unindo forças no único ideal. Qual é esse ideal? Comunicar a USC para a sociedade. Já aconteceu, mesmo que em menor gravidade, algum problema, alguma crise no setor que precisasse passar por um gerenciamento? Sempre você tem. Você trabalhando dentro do escritório de comunicação, seja qualquer empresa, qualquer instituição, você sempre passa por um momento de crise, né? Crise relacionada às vezes à imagem da instituição, relacionada a qualquer serviço que você está prestando, sim. A gente às vezes passa por algum tipo de crise, mas crises que são solucionáveis. Do ponto de vista, quando se fala em instituição de ensino superior, você trabalha sobretudo com uma faixa etária, você trabalha com jovens que hoje em dia não vivem sem a rede social. Então qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questionamento, isso cai na rede social. E a gente tem que considerar isso também como uma possível crise, porque se às vezes a informação está errada, ou se às vezes a informação não é de acordo com o real, isso vai causar uma imagem negativa da instituição, e é isso que a gente não quer. A gente já enfrentou isso, mas aí que está o resultado de uma equipe unida. Então, se a gente faz um monitoramento desse tipo, e por exemplo, falando sobre as redes sociais, você faz um monitoramento, você consegue chegar a uma verdade dos fatos e você consegue se posicionar também. Mas o que muito da USC tem é que você consegue chamar o aluno, você traz ele até você, você explica. Então, esse tipo de crise é fácil de você solucionar e de você resolver. Existiram crises, sim, mas com essa união da equipe e com um planejamento estratégico de reverter esse resultado, você consegue com certeza um posicionamento positivo. A respeito do planejamento estratégico que você mencionou aí, qual é a estruturação de um planejamento que uma organização do porte de uma universidade precisa frente a um canal tão imediatista de comunicação que são as redes sociais? Bom, você tem que, dentro do seu planejamento, falando na parte de comunicação, você tem que fazer, eu gostei uma vez que me chamou muita atenção, é um cargo do governo americano que é ocupado por um brasileiro, e o cargo dele é prever tudo que possa acontecer. Prever qualquer tipo de terremoto, de atentado terrorista, e é justamente isso deve fazer parte de um planejamento. Quando a gente planeja a comunicação da USC, primeiro de tudo, a gente tem que conhecer o público que a gente está trabalhando. Não basta a gente fazer uma propaganda, uma comunicação bonita, tal, etc., mas que não vai atingir o nosso público. Acaba sendo uma comunicação para o foco que a gente quer, zero, né? Então, primeiro, conhecer o público, saber quais recursos a gente tem, mais ou menos quantas balas, que tipo de bala a gente tem para poder disparar. De fato, conhecendo o público, saber qual é o tipo de mensagem que você tem que chegar a esse público. Fazer a elaboração com aquilo de
recurso financeiro que você tem, mas também aquilo de recurso humano que você tem para poder fazer, para não ter uma interrupção desse projeto, né? E depois, lógico, você tem que saber como essa comunicação chega, como essa comunicação vai ser trabalhada com o teu público, como ela vai ser revertida na sociedade, e também você tem que estar muito esperto. Se a comunicação der algum problema e der alguma zica, o que você vai fazer? Seria mais ou menos o que eu trataria para você como as cartas na manga, né? Você tem que ter, lógico, um ambiente que vai, aquilo que eu estava dizendo na resposta anterior, gerir uma crise. Então você tem que saber que passos você tem que dar caso a comunicação que você tanto planejou foi por água abaixo. Então eu acho que, para mim, esses são os passos importantes dessa fase de planejamento. Você sendo como um dos líderes, uma das pessoas que lidera a parte de comunicação aqui da USC, quais são as características em um profissional de comunicação que você acredita serem essenciais e, acima de tudo, destacarem ele no mercado de trabalho, que atualmente anda muito exigente com esse profissional? Bom, o primeiro de tudo que eu acho que é muito importante, às vezes passa muito batido, é um profissional que saiba ouvir. Ouvir em que sentido? Você não deve só ouvir o que está dentro da instituição que você trabalha. Por exemplo, a USC não deve só escutar seus professores, seus funcionários, sua equipe diretiva, mas escutar aquelas pessoas pela qual a USC trabalha, que são os alunos, que é a comunidade, que é a sociedade que está aí se beneficiando dos trabalhos que acontecem aqui, sejam trabalhos de pós-graduação, trabalhos de extensão, mesmo trabalho de estágios que são realizados. Primeiro de tudo, um profissional de comunicação, do meu ponto de vista, então, tem que ouvir a sociedade, ouvir aquilo que está ao seu redor. Uma segunda importância que eu vejo é que seja um profissional flexível. E um profissional flexível eu traduziria para um profissional diplomático. Quando você está numa missão diplomática, você tem, lógico, além de escutar, você tem que dialogar, você tem que atender as necessidades, mas você tem que ter uma caridade, uma delicadeza para poder tratar com qualquer outro tipo de comunicação que seja bem feita, mas que também não seja bem feita. Você precisa ser, quem trabalha no mundo da comunicação, você precisa ser antenado naquilo de mais novo que tem acontecido no nosso meio, e é sempre uma rede social nova, é sempre uma nova maneira de comunicar, é sempre uma nova ideia que você tem que ver. Eu participei de um congresso em Roma agora no mês de abril, e as tendências na Europa para a comunicação é aquilo que a gente trataria como comunicação de valores. Então é isso que a USC está trabalhando a partir de agora, comunicar os valores na sociedade. Quem são os valores? São os profissionais que a gente forma. Então, esse antenar, estar atento à realidade, é muito importante na nossa profissão. Uma outra questão, não menos importante, é não ter medo de arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar com todos esses aparatos que eu falei para você, e, sobretudo, não ter medo daquilo que vai fazer. Porque eu vou comunicar, e se der erro, e se acertar. Não, você tem que estar preparado para, consciente, estudado, com as estratégias pertinentes à comunicação que você deseja fazer, e ir para o sucesso. É isso. É isso? É isso. Falei muita besteira? Não, mas pelo contrário, falou tudo em pouquíssimas perguntas.